Lucas capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Vamos para a palavra? Vamos lá para a palavra. Diz assim a palavra de Deus segundo a minha tradução. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe um momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrando me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Meu irmão, eu fiz questão de ler tudo porque era uma passagem só. Uma passagem super conhecida que você conhece, a tentação de Jesus, 40 dias no deserto, o diabo tentando Jesus. E eu quero falar um pouco disso, lições que nós podemos tirar desta passagem. A primeira e mais importante que você tem que entender é que Jesus estava vindo do melhor culto da sua vida. Presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus tinha saído do melhor culto da sua vida. Jesus tinha ido até o Jordão, se encontrado com João Batista, ele tinha se batizado, e depois que ele saiu das águas, o céu se abriu, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, ouviu a voz do próprio Deus falando a Jesus, e lindo, melhor culto, sabe aquele culto que o fogo pega, desce o anjo falando com a gente, culto charamanai, que nem diz o Lucas, reteté, fogo puro, bênção. Deus usou, Lucas, né? não sei, Deus usou a vida do pastor na palavra, Deus usou o louvor, Deus usou, foi lindo. Jesus saiu do culto e diz a Bíblia que pelo Espírito, cheio do Espírito, ele foi levado, ele foi incumbido, ele foi direcionado ao deserto. Olha que coisa, meu irmão. Já aconteceu com você? Comigo já. Domingo, melhor culto, promessa de Deus. Vamos começar a semana bombando. Vou começar, eu não estou andando, eu entrei na igreja andando, saí voando. É cheio de promessa. Chega na segunda-feira, paulada, das 7 da manhã às 6 da tarde. Pancada das 7 da manhã às 6 da tarde, rapaz. Aí chega em casa para comer uma comida, acaba o gás. Irmão, você já teve dessa segunda-feira? Diz a Bíblia que saindo do culto, Jesus foi direcionado para o deserto. Olha que coisa, meu irmão. Não significa porque você teve um grande momento com Deus na madrugada, que você está buscando a Deus, e que você esteja como Jesus cheio do Espírito. Não significa que porque você está cheio do Espírito que você não vai entrar no deserto. Tem gente que acha que deserto é lugar para quem está longe de Deus. Olha, Jesus cheio do Espírito foi levado ao deserto, porque deserto é lugar de escola, de prova, é lugar de crescer em Deus, de criar relacionamento com Deus, é lugar de conhecer melhor a Deus. Isso aqui é lindo. A Bíblia vai dizer então que Jesus, mesmo cheio, foi para o deserto. Eu coloquei aqui no primeiro ponto, das águas ao deserto, irmão. Você sabe, são dois opostos muito grandes. Sair de um lugar de refrigério para um lugar de tormento. Sair de um lugar de paz para um lugar de dificuldade. Sair de um lugar de estar suprido para um lugar de necessidade. Porque é fácil estar cheio do Espírito quando está tudo fluindo.
É fácil estar cheio do Espírito quando a conta está cheia, quando está dando tudo certo, está todo mundo com saúde. Mas é mais difícil você ter relacionamento com Deus quando está cheio de dificuldade, mas você continua glorificando a Deus, você continua exaltando ao Senhor. Quando está dando tudo errado, você tem que continuar adorando, você tem que continuar com foco. O segundo ponto que eu coloquei aqui, 40 dias tentado. Da honra à tentação. Olha que legal. Sabe este culto que eu falei para você, que foi maravilhoso, que Jesus participou? Que foi o momento do batismo dele, na tua Bíblia, está contando essa história. Olha que interessante. Jesus, vai dizer a Bíblia, que quando Jesus estava chegando, João Batista aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi honrado. João Batista disse: eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos teus pés. E aí Jesus: não, façamos assim. Aí ele saiu, o Espírito Santo veio sobre ele e Deus disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe o que está dizendo aqui? Jesus estava vivendo um momento de honra. E ele saiu do momento de honra para viver um momento de tentação. Um momento de exaltação para um momento de humilhação. Olha que coisa. Querido, escuta o que eu vou te falar. Quando Deus estiver te honrando, se prepare para ser tentado. Porque quando você acha que você é alguma coisa, é o momento que o diabo mais quer te derrubar. Quando você acha que você está alto, é o momento que o diabo mais quer te ver baixo. É o momento que o diabo mais quer te ver ferido, machucado. Diz a Bíblia que Jesus se afastou 40 dias no deserto, sendo tentado. E sabe o que eu acho interessante? A Bíblia não mente. A Bíblia não mente. Não era um demônio que estava tentando Jesus. A Bíblia vai nos dizer aqui que era o próprio diabo, o próprio Lúcifer, o próprio Satanás estava tentando Jesus. O próprio Satanás. Terceiro ponto. Sabe o que o diabo vai fazer? Presta atenção que quando você tem que ler a Bíblia de uma maneira macro, de uma maneira ampla. A Bíblia vai dizer que depois de ser batizado, o céu se abre, há uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O próprio Deus cravando quem era Jesus. Jesus é meu filho. Olha o que o diabo fala, vai dizer para Jesus. Versículo 3. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus. Olha, meu irmão, que coisa. O diabo vai colocar em dúvida quem você é. Vai colocar em dúvida a tua paternidade espiritual. Vai colocar em dúvida se você é crente de verdade. O diabo vai colocar em dúvida se Deus é com você. Olha que coisa. Se Deus é com você, ele vai fazer um milagre. A pessoa está lá no leito de morte. Eu já vi muita gente disso. Não, aí o diabo começa a trabalhar na mente da pessoa. Se Deus te ama, ele cura. Meu irmão, não. O fato de curar ou não significa que Deus te ama mais ou menos. Não. São propósitos de Deus. Deus tem um propósito, um tempo para cada um na terra. Deus tem um propósito, um tempo para cada um na terra. Há algo determinado nos céus para todas as coisas. Então entenda, não é porque deu certo ou deu errado que Deus te ama mais ou te ama menos. Tem gente que determina aquilo, o tanto que Deus ama pelo tamanho do milagre. Desculpa, querido. Não é assim que a banda toca. Não é assim que as coisas funcionam. Porque não é o tamanho do presente que determina o tamanho do amor. Viu? Não é porque teu pai te deu um grande presente que ele te ama. Ou porque ele não te deu presente nenhum que ele não te ama. Não é isso. Milagre não é termômetro. E o diabo ele vai colocar em xeque quem você é. Um tropeção seu e ele vai falar que você não presta. Um tropeção seu e ele vai falar que você não vale nada. Um tropeção seu e ele vai falar que não tem saída, não tem escolha, não tem... Um tropeção seu, ele vai te encher de dúvida, vai te encher de questões e questionamentos. Um tropeção seu, um pecado seu, e ele vai colocar na sua cabeça um erro, uma brecha, uma oportunidade. Veja que Jesus não tinha nem pecado, nem errado, não é isso que eu estou dizendo, mas estava num momento fragilizado, um momento de fragilidade, e o diabo vai colocar dúvida na tua cabeça, ou vai querer colocar dúvida na tua cabeça. Vai vir vozes dizendo: será?
Será que Deus ainda te ouve? Será que Deus ainda... Meu irmão, presta atenção. Não importa o que você esteja passando, não importa o que esteja acontecendo, não importa quão escuras sejam as trevas, quão densas elas sejam, a luz continua brilhando. Escuta, não é porque um dia está nublado, cinza, que a gente não vê o sol, que o sol não existe. Não é porque a noite chegou, que amanhã não vem. A Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas de manhã tem esperança, de manhã tem a luz do sol. Ei, querido, a Bíblia está falando para nós que vai brilhar a luz sobre a sua vida. Não é o resto da tua vida trevas, não é o resto da tua vida noite, não é o resto da tua vida dificuldade, não. E não deixe que no tempo da dificuldade, no tempo da noite, no tempo do sofrimento, Satanás coloque dúvida na tua cabeça sobre quem você é em Deus. Sabe quem você é em Deus? Você que recebeu a Cristo, você é filho do Deus vivo. Eita, palavra poderosa, querido. Palavra poderosa para a sua vida. E aí Jesus vai dar a resposta para o diabo. O diabo fala assim, então, você dá a ordem aí, transforma o pedra em pão. E Jesus fala assim, ei, diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ah, querido, Jesus ele tinha uma consciência sabe do quê? Que quem determina a vida sobre nós, quem determina a bênção, quem determina milagres sobre nós, é a boca de Deus. Sabe o que Jesus sabe o que essa passagem está ensinando para nós? Que o que importa é aquilo que Deus diz de nós. E sabe o que Deus diz de você? Deus diz, eu tenho vida, eu tenho paz. Eu acabei de dizer, né, o versículo agora no começo da live. Eu é que sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para alcançares o fim que desejais. Olhe o pensamento que Deus tem para vós. Deus tem pensamento de paz, Deus tem pensamento de vitória, Deus tem pensamento de conquista, Deus tem pensamento de liberdade, Deus tem salvação para você, para tua casa, para tua família. Meu irmão, não se preocupa. Ah, o diabo está falando, está todo mundo dizendo. Querido, o que está todo mundo dizendo não importa, o que o diabo está dizendo não importa. O que importa é o que o papai está dizendo de você. E o papai está dizendo, ah, meu Deus, este é meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Guarda essa palavra no teu coração, guarda essa palavra no teu coração. Sabe, aí o diabo vai continuar afrontando Jesus. Aí ele vai falar de algo que ele vai mexer aqui, sabe com o quê? Com orgulho. O diabo, ele tentou tocar no quem Jesus era, quem Deus era para Jesus, quem Jesus era para Deus. Ele tentou afetar o relacionamento, não deu certo. E aí ele tentou fechar os olhos de Jesus para a fé, para os milagres, não deu certo. Onde é que estão os milagres? Onde é que está o pão? Onde é que está a água? Onde é que está o leite? Onde é que está o mel? Também não deu certo. E aí o diabo ele vai tocar em algo que é muito perigoso, no orgulho. O diabo ele começa a querer tocar no orgulho de Jesus, ele vai dizer, olha, tudo, tá vendo esses reinos? Tudo me foi dado e eu posso te dar tudo. É só você me adorar. Está vendo isso aqui, essa vitória, essa bênção, esse milagre? Você sabe o que é isso, irmão? Na nossa vida prática? São aquelas pessoas pistoleiras que atiram para todos os lugares. Ah, falou de Deus é bom. Não. Tem o jeito certo para falar de Deus. Porque Deus se revelou da maneira certa. E aonde está a revelação de Deus? Aonde está a revelação divina de quem Ele é? Na palavra de Deus. Então tem que estar embasada na palavra. Olha que forte, se você se prostrar diante de mim. Ah, aí Jesus já fala, diabo, você não entende nada. É só a Deus que a gente pode adorar. E aqui eu quero fazer um adendo. Porque as pessoas têm adorado imagens, ídolos, pessoas. E eu não estou só falando de imagem da estátua, do santo tal, do Exu tal, não. Porque existem pessoas hoje que têm adorado pastores, têm adorado pessoas, cantores.
Eu me lembro uma certa feita que eu estava numa igreja e foi uma cantora famosa, gospel, famosa na igreja. Irmão, é bacana, é legal, mas as pessoas gritavam, se empurravam, tiveram que fazer segurança para a mulher entrar e sair da igreja. Querido, que absurdo! As pessoas estão idolatrando pessoas, idolatrando não só imagens esculpidas, e isso é errado, tá? Isso é errado. Ah, pastor, mas é tradição, querido. Tradição errada. Tem muita coisa que foi ensinada tradicionalmente que é errado. Por exemplo, a mulher sofreu muita violência no lar nos anos que passavam, tinha que ficar em silêncio porque dependia do marido para comer e beber. Quer dizer que a tradição está certa? Quer dizer que a tradição está certa? Não, a tradição está errada. Então tem certas tradições que são coisas que acontecem há muito tempo que estão erradas. Né? Quando os escravos foram liberados da escravidão, a tradição era que todo negro era escravo. Não era nem considerado gente. E foi assim por muitos anos. Era certo isso? No tempo dos reis, os reis eram considerados acima dos homens. O rei era alguém que tinha era dado uma posição divina para ele e para a família dele, o sangue real. Os homens são todos iguais. Quer dizer que isso estava certo? Era tradição. Então nem toda tradição é certa, querido, viu? Toma cuidado. Mas foi meu pai e minha mãe que me ensinou, querido. Meu pai e minha mãe me ensinou muita coisa. Mas tem alguma coisa ou outra que estava errado. Por exemplo, meu pai me ensinou a comer bastante. Papai, a culpa é tua. Eu culpei meu pai agora de eu estar gordo. A culpa é do meu pai de eu estar gordo que me ensinou. Se ele tivesse me ensinado a comer certinho... Lá em casa, quando eu morava na casa do meu pai, era 1 quilo de mistura no almoço, 1 quilo de mistura na janta, rapaz. Nós comia mesmo, agora não para mais. Mas, às vezes, não porque o pai e a mãe ele quer ensinar errado, mas é porque ele foi ensinado errado. E nós temos que aprender coisas novas. Nós temos que aprender a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32, né? Então, olha só que lindo. Vamos lá para a palavra de Deus? Eu quero deixar com você, só para você meditar. Pastor, eu sempre tive dúvida nessa questão de ídolos, de imagens. O senhor pode citar? Eu marquei alguns versículos, se você quiser anotar. Levíticos capítulo 19, versículo 4. Levíticos 26, capítulo 1, versículo 1. Então, Levíticos capítulo 19, versículo 4. Levíticos capítulo 26, versículo 1. Romanos 1, do 22 ao 23. Eu coloco aqui para ficar pesado? Pode colocar alguns aí. Levíticos 19 e 4. Não vai dar para você colocar tudo, que são muitos, tá? Jeremias, capítulo 10, versículos 3 e 5. Jeremias, capítulo 10, versículos 14 e 15. 1 Coríntios 10, 19 e 20, é forte essa passagem, que ela vai falar que tudo aquilo que é oferecido a imagens, tudo aquilo que é oferecido a ídolos, é oferecido ao próprio diabo. É a palavra. Pastor, não, eu não estou nem falando nada, eu só estou citando a palavra. A palavra. Essa é alguns, irmãos. Existem outras centenas de textos. O tempo todo a Bíblia fala que Deus é um Deus ciumento, Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus cuidadoso. Então, olha só. Mas aí os crentes hoje, não adoram imagem. Mas aí adora o pastor X, o cantor B. Não, tá errado também. Querido, nós temos que admirar, honrar, ser fã. Ser fã é uma palavra legal. Eu sou fã do trabalho da pessoa, eu admiro o trabalho da pessoa, é legal. Mas idolatrar, não. A idolatria, querido. Eu lembro que o neto da Dalvana, a gente conversava e ele falava que ele é corintiano. E hoje, graças a Deus, liberto. E ele mesmo conta esse testemunho de que ele idolatrava o Corinthians. Ele idolatrava o time. Ele brigava se alguém falava mal do time. Ele deixava a família. Ele deixava para ir assistir jogo. Então, aí, quando ele recebeu a Cristo na sua vida, Cristo quebrou isso nele. E toda essa dedicação que ele tinha ao time, ele passou a ter a Cristo. E olha que legal, ele não deixou de torcer por Corinthians, ele só não idolatra mais.
Então ele assiste, já não briga mais, ele festeja, se faz gol, se não. Então, olha só que interessante, né? Temos que confiar no Senhor, temos que adorar somente a Ele. E Jesus, ele dá essa resposta. O diabo, se você se curvar diante de mim, eu te dou tudo. Ó, tocando no orgulho, tocando no interesse, tocando no financeiro, tocando, fala, eu vou te dar o mundo, eu vou te dar dinheiro. Aí Jesus vai falar para ele, ô diabo, não, aqui não, meu filho, aqui não. Olha o que Jesus vai dizer para ele. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Olha o que a Jesus respondeu para o diabo. Aqui não. Ah, tem gente, meu irmão, que está trocando Deus por causa de uns princípios. Quando eu falo Deus, eu estou falando de princípios bíblicos. É claro que talvez você não tenha falado, Deus, eu te nego. Não, mas você nega o princípio. E quando você nega o princípio, você nega o próprio Cristo. Quando você nega aquilo que você acredita para levar algum tipo de vantagem, quando você nega princípio bíblico, você cagueta alguém, você faz fofoca, você conta mentira, você briga, você faz qualquer coisa no serviço para conseguir uma promoção, você está abrindo mão de princípios bíblicos. E abrindo mão de princípios bíblicos, estamos abrindo mão do próprio Cristo. A pastora colocou aí ó, no comentário os textos que eu citei todos aí, se você quiser depois ver um por um, está aí à disposição. E olha só, então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse para ele, pula. Disse para ele, experimenta Deus, prova Deus. Aí tem pastor que vai falar assim, não, prova o Senhor, meu irmão. Eu determino para Deus. O próprio Cristo, levado pelo diabo ao pináculo do templo, lá em cima, no alto, falou para ele, se joga, porque a Bíblia fala que ele vai dar ordem aos teus anjos a teu favor, que segure na tua mão para que você não tropece em nenhuma pedra. O diabo citando a Bíblia aqui. Isso aqui é legal, irmão, que você tem que prestar atenção. Porque muitas vezes vem coisas do diabo, as pessoas tiram... Meu irmão, eu já vi os fundamentos bíblicos mais absurdos do mundo. Por isso que antes, no começo dessa palavra, eu disse para você, a Bíblia tem que ser lida de maneira macro, de uma maneira ampla, de uma maneira que você entenda o texto e o contexto, porque às vezes aquilo que está escrito ali, por exemplo, há uma passagem bíblica que Jesus vai dizer, eu não vim trazer paz, mas vim trazer divisão. Oh, meu Deus, olha o que Jesus estava falando, mas isso está dentro de um contexto. Jesus estava dizendo, por causa da fé, por causa de me receber, pais se separarão de filhos, porque professarão fés diferentes. Já tem casos de pais que expulsaram filhos de casa, porque eram muçulmanos e o filho se converteu ao cristianismo. Então olha como que a Bíblia ela se realiza, ela se concretiza. Então todo texto ele tem... Outro dia nós lemos qual que foi, maldito o homem que confia no homem. E aí, oh, maldito homem. E eu mostrei para vocês, calma, não é bem assim. A história não é bem essa. Então nós temos que tomar cuidado para não colocar um texto fora de contexto, para que ele não se torne pretexto para uma heresia. Então... o diabo ele pega e usa o quê? A palavra. Eu já vi gente usando a palavra para defender o homossexualismo. Eu já vi gente usando a palavra para defender violência. Eu já vi gente usando a palavra para defender tantas coisas. Tantas coisas. Espiritismo, tantas coisas. Se você for em centros de umbanda, quimbanda, espíritas, eles usam a Bíblia, querido. Eles usam a Bíblia. Pastor, você tem algo contra? Não, querido. Só estão errados. Biblicamente errados. Oh, pastor, você está falando isso, querido. Eu respeito todos, mas eu não posso ter medo de pregar o que é o Evangelho. Estão errados, querido. Ah, aqueles que idolatram imagem. Estão biblicamente errados, estão sendo enganados. Estão sendo enganados porque estão errados. A Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse sobre não adorar outra pessoa, outro ser, senão a Deus, senão ao Senhor. Oh, meu Deus, quando as pessoas vão entender isso? Quando? E o diabo ele usa da palavra, hoje em dia com o Facebook, YouTube, às vezes as pessoas chegam, pastor, eu ouvi isso, eu ouvi, e é interessante porque às vezes
Eu fico tranquilo, porque são pessoas firmes na fé, que não se abalam, mas às vezes são pessoas que estão recém-chegando e que ouvem desculpa o termo que eu vou usar, mas cada besteira na internet. São tanta besteira sendo pregada na internet, são tanta baboseira sendo pregada na internet. Querido, tome cuidado de que fonte que você está bebendo, de que água que você está tomando. Tome cuidado, porque sabe de uma coisa que a Bíblia sempre nos adverte? Dos falsos profetas. Dos falsos profetas. Então tome cuidado para que você beba da água limpa, da água cristalina. E eu vou te dizer uma coisa que vai te assustar. Mas eu preciso que você pare e não saia até eu terminar. Presta atenção. Não confie em mim. Não confie no que eu digo. Confie no que a palavra diz. Se eu pregar algo que sair da palavra, que não estiver embasada na palavra de Deus, não me tome a sério. Não vá na Igreja Livre. Se você é ovelha, se você é membro da Igreja Livre e vê o pastor pregando algo que não está na palavra, e se por acaso eu errar e você me confrontar e eu falar, não, é assim mesmo, querido, corre. Corre. Porque tudo tem que estar embasado na palavra de Deus, não é no achismo. Tem gente que fica procurando revelação. Revelação é de Deus. Se tiver embasado na palavra. Deus revela, revela. Deus fala. Mas está embasado aqui. Se Deus chegar para você, mulher, e falar para você se separar do seu marido, corre. Chuta que é macumba. Corre, repreende. Porque se não tiver embasado na palavra, querido, não é a verdade. E o diabo, ele é poderoso, e ele conhece a palavra. O diabo, ele conhece a palavra. E ele vai querer te enganar na palavra. É por isso que nós temos que conhecer a palavra. É por isso que é importante você participar da live. É por isso que é importante você participar das células, quando a igreja voltar com célula, onde a gente estuda a palavra de Deus, né? Pastor, o que é a célula? Células são grupos familiares de estudo da palavra. Lá na célula, além de oração e adoração, né, que é um ambiente de comunhão, você vai ter estudo da palavra, meu irmão. Você vai aprender princípios bíblicos, verdades bíblicas, temas que nós abordamos cotidianamente na célula, oração, jejum, os dons espirituais, os frutos do Espírito. Nós abordamos temas bíblicos que te instruem na palavra de Deus para que você não seja enganado por qualquer falso profeta que venha te contar alguma mentira. Então presta atenção. Presta atenção. Se tiver alguém falando, eu não sei porque eu estou repetindo isso, mas o Espírito Santo está me incomodando para que eu diga, então eu digo. Se você está vendo, assistindo alguém na internet, ou se você está recebendo visita de alguém, ou foi visitar uma igreja, você gostou, mas alguém está pregando algo que está fora da palavra de Deus, cuidado. Eu lembro de uma vez de uma reportagem que eu vi, pastora, que um homem, ele era pastor lá, né? Dizia pastor, mas ele adulterou com uma mulher e ele falava que estava na Bíblia. E ele lia lá, você acha que você viu essa reportagem comigo? Pega não sei quem e adúltera. E ele falava, e adultera. Aí o cara falou, mas tem uma vírgula e tem um acento. A mulher adúltera, não era para adulterar. Ele estava lendo errado a passagem. Sem a vírgula, ele não fazia pausa para a vírgula. E ele pegou a Bíblia e usou de desculpa para cometer adultério, porque a Bíblia autorizava. Meu irmão, olha que absurdo. Pastor, irmão, são coisas que acontecem. São coisas... Por quê? Porque as pessoas querem interpretar a Bíblia da sua maneira. Dízimo e oferta. Tem gente aí que quer colocar que o pastor está querendo extorquir a igreja. Meu irmão, ó, tô nem aí pro seu dinheiro. Se você quiser ofertar, quiser dizimar, é problema seu. Eu quero ensinar para você o princípio bíblico. E é princípio bíblico. Agora, quer tirar da Bíblia? Perdão. Está na Bíblia, você tem que perdoar. Se você não perdoar, o errado passa a ser você. Tá dando para entender, querido? Então, tem princípio bíblico que não tem como ser mudado. O diabo, ele quer trabalhar para que... tem gente hoje procurando a igreja que oferece o evangelho mais fácil. Querido, desculpa. Se eu tiver que baixar o padrão do evangelho pregado para que a igreja cresça, ela vai continuar pequena.
Porque eu não vou diminuir o padrão do evangelho. O padrão do evangelho é o padrão do evangelho. Ele tem que ser pregado do jeito que ele foi ensinado. Paulo ele vai dizer em 2 Coríntios 11, 23, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 1 Coríntios, não, 11, 23. Agora fiquei na dúvida. É a palavra do dízimo da Santa Ceia. Irmão, tá dando para entender? Você consegue entender? Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Paulo está falando, é o que eu recebi de Deus. Não tem como eu facilitar. Não tem como, porque não é minhas palavras, é a palavra de Deus. Aí agora o diabo ele pega e ele começa a colocar essas coisas. Tem uma igreja aí que prega que não existe pecado. E está fazendo todo mundo tatuar 666 o pastor, porque não tem nada a ver. Não, tá fácil. Tá fácil. Antigamente teve gente que pregou coisa que não estava na Bíblia. Exigências de roupa e pelo nas pernas das mulheres, no sovaco. Colocou coisa. A Bíblia, sabe o que a gente não pode? A gente não pode nem colocar, nem tirar a palavra de lá. O que é da Bíblia, irmão. O que é da Bíblia, é da Bíblia. Agora, o diabo está usando e as pessoas ficam na dúvida. Você sabe o que está acontecendo? Tem gente que ouviu de tanto lugar, de tantas fontes, de tanta maneira diferente, que não sabe mais no que acredita. Recebe o testemunha de Jeová, recebe o adventista do sétimo dia em casa, recebe o evangélico, recebe o católico, recebe o espírita, recebe o candomblé, ouve tanta informação que fica perdido e não sabe no que acreditar e começa a acreditar em algo que é irreal. Faz uma junção de tudo e acha que é a verdade, querido. A verdade é a Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras de Jesus. Meu irmão, olha só. O diabo ele que está usando de minúcias da palavra. Sabe que o diabo está achando que é estratégia nova? Pastor, é por causa dos tempos novos. O diabo fez isso com Eva no jardim do Éden. O diabo ele começou, mas peraí, Deus me falou que você podia comer de tudo. Ele pega a palavra de Deus e começa a manipular na cabeça fraca e começa a confundir. Meu irmão, você está achando que é estratégia nova? Não, ele usa dessa estratégia faz muito tempo. Mas permaneça focado na palavra, querido. Estude, leia, questione. Sabe uma coisa que é legal? É você ser alguém que questiona, que procura na palavra a verdade bíblica. Questione. Seja alguém que questione aonde a Bíblia diz. É a Bíblia mesmo que diz? Está dentro de um contexto? Porque se a Bíblia disser algo totalmente... Por que existem alguns livros que não estão na Bíblia, que são considerados apócrifos? Porque eles defendem coisas que vão de encontro a princípios bíblicos. Que diferem de princípios bíblicos. A Bíblia tem que ter uma concordância, e ela tem uma concordância. De Gênesis a Apocalipse a Bíblia concorda. Amém? E aí o diabo então leva Jesus e fala então, usando a palavra, ele fala aqui, usando a palavra, e diz a Bíblia que o Senhor Jesus responde para ele assim, na palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe, o melhor jeito de você expulsar o diabo é na palavra. Quando o diabo vier te acusar que você pecou, que você cometeu um erro, que você não merece Cristo, aí você lembra da palavra e fala assim, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ah, diabo, você não merece. Mas ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas doenças, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando o diabo disser que você não é filho de Deus, você vai dizer, mas eu creio em Jesus. E João 1,12 vai dizer, aos que creram, aos que receberam, foi-lhe dado o direito de serem feitos filhos de Deus, de se chamarem filhos de Deus. Oh, meu Deus! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá dando para entender? João 10,10, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
da palavra, querido. Na palavra. Lembra da palavra. Lembra quem a palavra de Deus diz que você é. E aí Jesus responde tudo isso para ele. E você sabe o que é interessante? Versículo 13, eu vou acabar. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo. Na minha tradução diz assim no final, até momento oportuno. Sabe o que significa? A Bíblia vai dizer que o diabo ele fica como um leão que ruge ao nosso derredor procurando quem possa tragar. Sabe o que significa? Que há momentos que o diabo vai se apartar de você, mas há momentos que ele vai se aproximar de você. Olha o que a Bíblia estava dizendo. Chegou um determinado momento que o diabo foi embora. Até o momento oportuno de voltar a tentar Jesus. De voltar a incomodar Jesus. De voltar a provar Jesus. Se ele fez isso com o Mestre, com o autor da vida, o verbo que se fez carne, se fez isso com Jesus, se fez isso com quem é o alfa e o ômega, se fez isso com o princípio e o fim, se fez isso com o caminho, com a verdade, com a vida, com o pão, com a fonte, se fez isso com o Messias, quanto mais não fará comigo e contigo, querido? Ah, pastor, estou passando por luta. A vida de crente é assim, meu irmão, lutando não contra pessoas, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Só olha o que a Bíblia vai dizer. Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas a nossa luta, isso aqui é interessante, porque está falando, vai ter luta sim. Só vai terminar a luta quando você chegar no céu. Vai ter luta sim, mas sabe de uma coisa? Tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo, vós vencereis também. Amém, querido? Espero que você tenha conseguido aproveitar esta mensagem simples, singela, mas bíblica, né? Sem inventação. Está aqui na Bíblia. É o que a Bíblia diz. Você pode ler e acompanhar versículo por versículo comigo. O Mestre Jesus sendo tentado pelo diabo. Você acha que você está acima? Jesus foi chamado de filho de Beelzebul, quer dizer, ele foi xingado, foi acusado, foi apedrejado, cuspido, crucificado, chicoteado, traído. Se Jesus passou por tudo isso, você está querendo ficar livre por quê? Não tem como, querido. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Querido, em nome de Jesus, guarda essa palavra no teu coração, fica firme em Deus, porque as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Em nome de Jesus. Vou chamar a pastora Kelly.